E agora nós vamos receber o deputado Marcel Van Hatten. Bom dia, deputado. Tudo bem com você? Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Só não está tranquilo. Nunca, né? Quando que o Brasil esteve tranquilo? Acho que se a gente começar por aí, a gente não vai terminar nunca. Só para apresentar aqui conosco, temos Geisiane Freitas, Paula Camacho, Adalberto Piotto. Então, aqui, um time de primeira aqui para te escutar. Marcel, okay, então, bom dia, Geisiane, a Paula e ao Piotto. A satisfação estar com vocês também e com todos que nos assistem. Marcel, você tem denunciado há anos os abusos de autoridade do STF. É autor, inclusive, de um pedido de CPI de abuso de autoridade que já tem as assinaturas necessárias. Mas, assim como a anistia, que também teve maioria pedindo a urgência da votação, o Mota simplesmente sentou em cima e não pauta. A oposição deixou claro que vai focar exatamente nas pautas de anistia e no impeachment de Alexandre de Moraes. Como membro da oposição, eu queria saber de você como que vocês pretendem fazer isso. Olha, Marina, em primeiro lugar é o seguinte, eu tenho pouca esperança em pauta legislativa hoje, apesar de esse ser um dos nossos principais papéis, certo? Porque o que nós aprovamos na Câmara depois é considerado inconstitucional no Supremo. Foi o caso do IOF, agora mais recentemente, provavelmente vai ser o caso do licenciamento ambiental. E a própria anistia, o Alexandre de Moraes já deu uma decisão antecipadamente dizendo que seria inconstitucional. É um absurdo, mas lamentavelmente nós vemos que aquilo que Bolsonaro dizia no passado, ou seja, eu não consigo governar por causa do STF, o Lula disse em público o exato oposto. Eu só governo por causa do apoio do STF. Então, quer dizer, a gente está vivendo um sistema de governo que exclui o legislativo e a sua função precípua, que é de legislar. Então, a pauta legislativa, apesar de eu concordar absolutamente, completamente com aquilo que a oposição apresentou, ou seja, a PEC das decisões monocráticas que eu relatei na CCJ, que seja aprovado na Câmara e no Senado, a outra PEC do fim do foro privilegiado, também fundamental para parar de ter essa chantagem entre os poderes, né? Ou seja, o Supremo Tribunal Federal botar a faca no pescoço de parlamentares, ou você faz o que eu quero, ou eu te processo e julgo aqui no STF, e obviamente aí te condeno, mas nós precisamos focar também nessa pauta que é de contenção do outro poder. E aí as mais importantes são o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, que é a mais rápida, ser colocada imediatamente em pauta no Senado. Por isso as manifestações de 3 de agosto precisam tratar do impeachment do Alexandre de Moraes e divulgar para o Brasil inteiro a necessidade de fazer esse reequilíbrio entre os poderes por meio desse instrumento, mas também a CPI do abuso de autoridade, porque ela vai pegar não só ministro Supremo, mas eu entendo que principalmente aqueles que estão dando guarida para esses processos falsos, fake, fraudulentos, que são policiais federais, procuradores, promotores e assim por diante, investigadores que estão utilizando o seu papel de servidores públicos para perseguir pessoas. E a CPI do abuso de autoridade, como você disse, já tem as assinaturas, tem fato determinado, tem tudo, portanto, que exige a legislação, número de membros. Agora ela precisa ser instalada. O presidente da Câmara pode instalar até 5 CPIs ao mesmo tempo, não tem nenhuma em funcionamento hoje na Câmara, e ela é a 4ª na fila. Então nós vamos cobrar para que ela seja instalada imediatamente também na volta do recesso. Bom dia, antes de tudo. Obrigado pelo convite, Geise, Paula. Marcel, que bom revê-lo aqui, viu? O que a gente está vendo no país é das coisas mais surreais. Na segunda-feira, a oposição, o Marcel estava lá, conversou comigo em Oeste Negócio, estava lá o Zucco também, o Sanderson. A oposição se reuniu para trabalhar no recesso. Aliás, é um recesso branco, não é um recesso formal. A gente já comentou isso aqui por várias vezes em Oeste. E aí vem numa medida completamente abusiva, arbitrária, autoritária do presidente da Câmara e diz para deputado não trabalhar. A imagem que o Congresso tem hoje, por parte da população, é de quem trabalha 3 dias por semana e olhe lá. Aí eu tenho uma oposição que diz não ao recesso, porque diz sim ao trabalho, porque há necessidade, no momento desse de crise, de o Congresso estar presente,
aí eu tenho os dois presidentes da Câmara, tanto o Hugo Mota quanto o Davi Alcolumbre, mantendo o recesso. Até outro dia eu dizia que havia um consórcio, e a gente já comentou sobre isso também, entre o STF e Lula comandando o Brasil. Hoje nós temos, na verdade, a polarização não é de direita e esquerda, isso sempre existiu, isso não é problema na política, nunca foi problema para a política. Hoje nós temos a polarização no Brasil é quem quer trabalhar e quem diz não aos abusos do STF e o outro lado que quer passar pano para o STF ou está no meio do consórcio. O consórcio hoje também engloba os dois presidentes do Congresso, Davi Alcolumbre e também o Hugo Mota. Ou seja, quando a gente vê deputado na segunda-feira dizendo, olha, precisamos tratar desse assunto, temos uma crise nesse momento, e a carta de Donald Trump, sejamos claros, a carta de Donald Trump foi muito clara. Ele está dizendo que não tem democracia no país e que não dá para manter negócios com um país como esse, e daí vai taxar, e tem embargo, essas coisas todas. Este é o ponto. A comissão de senadores que está indo lá aos Estados Unidos tem autoridade para falar sobre isso, está disposta a falar sobre isso, porque se não falar sobre isso, não vai ser recebida. Enquanto isso, nós temos tudo isso que o Marcel trouxe de informação. O Brasil está há muito tempo dizendo não ao arbítrio, não ao abuso, mas os presidentes das duas casas, na Câmara e no Senado, o Marcel sofre isso na pele, até porque é o autor, como você mencionou aqui, Maria Helena, da primeira tentativa de CPI para investigar abuso de autoridade, e claro, tinha foco no Supremo Tribunal Federal, que é hoje o maior abusador da Constituição, e isso não avança. E não avança por causa do comando das duas casas e, claro, com a leniência de boa parte da maioria do parlamento. Que, se a gente fizer justiça aqui, em alguns momentos deu sinal de independência, seja na questão do IOF, agora com relação também a uma série de outras medidas, mas aí vem o Supremo e anula. Não temos uma democracia, um estado de exceção. E isso não é lamentável. Isso é terrível para o país, porque ceifa completamente a ideia de presente e condena completamente o futuro do país. Sem dúvida nenhuma. Bom, Piotr, a gente aqui precisa fazer também essa ressalva de que, apesar de parecer que deputado trabalha de terça a quinta, mesmo agora no recesso, né, segundas e sextas-feiras, por exemplo, eu reservo um bom tempo para, inclusive, participar em entrevistas, como é o caso agora aqui com vocês na Oeste, e que também fazem parte do trabalho e da transparência e se comunicar não só com os eleitores, como com todo o Brasil. Então, é importante lembrar que essa exceção que nós tentamos abrir no recesso agora, que é branco, como você bem falou, na verdade é algo que a gente busca fazer todos os dias nesse estado de exceção, que é trabalhar de segunda a sexta, sábado e domingo, feriado, e levar informação para as pessoas para que elas possam, principalmente quem ainda não está consciente, acordar para a situação que nós vivemos no país. O dia 3 de agosto, o dia de uma manifestação que precisa ser monstruosa, precisa ser enorme e vai ser em todo o Brasil, também é um dia em que nós precisamos engajar aquelas pessoas que não estão ainda conscientes do que o Brasil hoje está passando, que é um momento em que um presidente da República, Lula, junto com um consórcio formado, como você bem falou, pelo STF, por membros da Câmara e do Senado, e por outras instituições, eu não posso deixar de fora, por exemplo, a OAB Federal, que é uma vergonha, e vários advogados Brasil afora, que estão se beneficiando desse grande esquema consorcial que a gente vive hoje no Brasil. Nós precisamos denunciar isso para o mundo para que nós tenhamos paz. Hoje não se fala mais em INSS, em roubo no INSS. O careca do INSS, segundo saiu na mídia hoje, acessou várias vezes o Senado e o Senado decidiu botar em sigilo as visitas dele por 100 anos. Eu espero que a CPMI, que vai começar a trabalhar em agosto, derrube esse sigilo. A questão do IOF, a agressão à iniciativa privada, os impostos sobre os nossos trabalhadores no Brasil, você bem falou, nós estamos aqui divididos entre quem quer trabalhar e quem quer ficar na vadiagem. É mais ou menos isso o que nós estamos vendo hoje no Brasil. E aqueles que trabalham estão sendo cada vez mais lascados por impostos. Estão falando da taxação do Trump, mas o Lula, pela primeira vez, pelo visto, está se importando com o imposto. Eu já me importo com o imposto há muito tempo, inclusive aqueles que são criados a cada 37 dias no Brasil pelo Haddad. Imposto da blusinha, IOF, enfim, são uma série de impostos. É uma série de impostos que foi criado desde que o Lula chegou ao poder e nenhuma redução de despesa.
Então a gente precisa tratar desse tema com a seriedade que ele merece, e eu agradeço a oportunidade que o Oeste sempre me dá aqui de poder falar e de motivar as pessoas a continuarem lutando, porque no momento que nós pararmos é o momento em que eles vencem. Então nós precisamos continuar, e nesse momento eles estão enfraquecidos. Para concluir minha resposta, eu acho que a manifestação ontem do Felipe Martins diante da Corte do Supremo Tribunal Federal foi a pá de cal nessa farsa chamada processo da trama golpista. Ele demonstrou por A mais B que não existiu minuta de golpe, que ele foi torturado, que ele continua censurado, não pode dar entrevistas nem para vocês, nem para meio de comunicação nenhum, e que tudo o que ele viveu durante o período em que esteve no governo é transparente, pode ser publicado e nada a ver tem com um golpe de Estado. Então, acho que ontem foi um dia muito importante nesse sentido também, porque demonstrou para o Brasil todo e para o mundo que essa trama golpista é uma verdadeira farsa criada para perseguir opositores. Deputado, bom dia. É um prazer falar com o senhor. Muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo seu trabalho na Câmara. Deputado, eu perguntei isso ao Eduardo Bolsonaro, se com a iminente Lei Magnitsky, podendo atingir, inclusive, Davi Alcolumbre, que, sabemos, ele é a única pessoa que consegue avançar o processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, se o senhor acredita que com essa punição que possa vir em cima dele, se ele vai colocar à frente, se temos aí alguma esperança que isso possa avançar? Olha, eu tenho convicção de que essas sanções já estão surtindo efeito. Na verdade, nós vimos o ministro Barroso, numa entrevista há poucos dias lá no Ceará, dizendo que preferia não tratar da questão dos vistos porque ele trata este assunto com importância e com seriedade. E, instado mais 2 vezes a responder, simplesmente ignorou os apelos feitos pelos jornalistas. Ouvi, inclusive, eu acho que eu vi um tweet ou alguma coisa assim, que ele teria mudado o nome já de Barroso para Borrado. Tá preocupado com o que está acontecendo em relação a eventuais negócios, inclusive, que ele possa ter fora do país, ou familiares seus, familiares seus, e assim por diante. Coisas que, de acordo com a lei americana, não podem continuar ocorrendo se a pessoa que está atuando em solo americano está atuando contra as leis dos Estados Unidos, contra a Constituição. E o mesmo deve acontecer com os demais ministros. Nós estamos vendo uma verdadeira cisão hoje na Corte. 3 ministros estão fora dessas sanções, pelo menos até o momento, André Mendonça, Cássio Nunes e Fux. Isso em si já causa, sem dúvida nenhuma, uma divisão interna na Corte, e agora o que nós estamos observando é que há uma reação popular fortalecida por essas sanções contra os ministros, contra os violadores, e não só ministros, porque há outras pessoas na lista, e que acaba fazendo com que realmente esse movimento pró-impeachment do Alexandre de Moraes ganhe força. Acho que o Piotr tem... Não, o Marcel, só para não parecer injusto, e a sua ponderação vem em boa hora sobre a questão da imagem de que deputados e senadores trabalham só 3 dias por semana, a sua ponderação é muito justa e eu concordo plenamente com você. A minha observação foi só, olha a chance que o Mota perdeu, até porque preside a Câmara, de dar apoio, de incentivar o trabalho de parlamentares que foram lá numa segunda-feira, no meio de um recesso branco, para discutir a crise pela qual passa o país. Ou seja, é nesse sentido que eu ponderei. Evidentemente que parlamentares, há muitos que trabalham sim de segunda a sexta, aliás, muito mais do que isso, né? Porque a gente, não raro, os traz também para programas de final de semana e eles vão visitar obras e vão discutir as coisas com, obviamente, o seu público nos seus estados. Mas foi nesse sentido, a perda de oportunidade que ocorreu por parte do Mota, que obviamente parece não ter visão de absolutamente nada, de demonstrar ao público brasileiro que tem uma visão, sim, em algum momento distorcida dos congressistas, de olha, não, vamos trabalhar e vamos sim tomar à frente para discutir essa crise do país. É só essa ponderação, Marcel, por gentileza. Agora, gente... Não, mas é isso mesmo, você tem razão, a visão que as pessoas têm, inclusive do parlamento, é muito ruim. Tem muitos que não trabalham, e pior, tem muitos que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana contra o Brasil.
né, maquinando contra e perseguindo, inclusive, colegas parlamentares. Nós temos deputados do PT e do PSOL hoje que ingressam na PGR como se eles fossem os procuradores, os fiscais da lei, muitos com histórico, inclusive, de ilegalidades cometidos, para perseguir colegas. Então, a tua observação, eu também respondi ela, mais porque realmente nós estamos tentando fazer o nosso serviço no Brasil 7 dias por semana, 24 horas por dia, só que muitas vezes nós vemos que há outros que fazem o mesmo, mas lamentavelmente para o mal. Deputado, bom dia, obrigada por conversar conosco. Deputado, a gente está vendo que há bastante manifestações desde o ano passado, mas essas manifestações, elas são organizadas de cima para baixo, embora legítimas e com pautas legítimas, com credibilidade e que devem acontecer dentro de uma democracia, elas têm ali uma organização. Diferente daquele movimento que nós víamos antes ali, o movimento dos 20 centavos, enfim, o povo na rua ali um pouquinho antes do impeachment da Dilma. A minha pergunta é a seguinte, nós temos agora novas organizações. Eu queria entender com o senhor como é que a oposição está vendo esse levante um pouco mais popular, que é uma característica, inclusive, de democracias, a população se levantando para pedir, né, enfim, para colocar ali a sua vontade dentro de uma agenda política. Gostaria de ouvir do senhor, se tem alguma articulação dentro da oposição, como é que vocês estão enxergando esse movimento? Não, Zena, é uma fantástica pergunta, muito obrigado, e ela é absolutamente necessária nesse momento. Eu repito, é o povo na rua que vai mudar o nosso país, porque nas últimas décadas sempre foi por meio da mobilização popular, inclusive para garantir que tenhamos eleições justas no ano que vem. Ontem nós lançamos aqui no Rio Grande do Sul a aliança do PL com o Novo para as eleições de 2026. Eu sou pré-candidato ao Senado, junto com o deputado Sanderson, que estará na chapa, e junto com o deputado Zucco, que será o nosso pré-candidato, já é, a governador do estado. E queremos trazer mais partidos para essa aliança e já estamos tratando, né, com progressistas, União, republicanos e outros partidos aí mais na direita, centro-direita, até centro, para estarem conosco. Mas eu ontem, no dia desse lançamento dessas pré-candidaturas, dessa aliança, do anúncio, eu disse logo no início da fala que nós precisamos garantir que haja processo eleitoral ano que vem. Porque aquilo que aconteceu em 2022 com o Bolsonaro, ele foi censurado, vários apoiadores seus, vários que nem apoiadores seus, mas estão na direita, foram perseguidos e continuam sendo, foi antecipado para mais de um ano antes da eleição, porque Bolsonaro hoje está rigorosamente em prisão domiciliar e censurado, não pode usar suas próprias redes sociais mais de um ano antes da eleição. Então, o que nós estamos vendo acontecer hoje no Brasil é o que aconteceu no passado na Venezuela, que agora não tem mais processo eleitoral, nem se pode considerar que o processo passado foi um processo eleitoral, porque foi absolutamente fraudulento, as atas comprovando a fraude, observadores internacionais denunciando, e ainda assim o Lula decidiu ficar do lado de quem? Dos observadores internacionais isentos ou do Maduro? Do Maduro. E essa é a democracia relativa, a ditadura que eles querem para o país. Então, para a gente enfrentar isso, nós precisamos do apoio das ruas, nós precisamos da pressão das ruas, até para que os parlamentares de centro entendam que eles também vão perder com o PT hegemonicamente no poder. Na China, em Cuba, esses países idolatrados pelo Lula, lá só quem é do Partido Comunista, quem é do regime, tem mandato. Se é isso que querem para o Brasil, continuem apoiando o regime. Se não é isso que querem para o Brasil, ouçam o povo que vai se manifestar nas ruas e vamos agir de acordo para que tenhamos de fato a democracia de volta e eleições justas no ano que vem. Deputado, nessa sua linha, é exatamente isso, né? Não tem nada que um tirano tema mais do que o povo na rua. Essa que é a grande realidade. E dá tempo de voltar, né? Lembrando que a questão da Venezuela teve interferência também do Supremo de lá, né? Tudo começou com essa interferência que acabou destituindo o Congresso. E aqui no Brasil, de certa forma, a gente está vendo a mesma coisa, porque a gente está vendo um judiciário que, de fato, fechou o Congresso na prática, né? Essa decisão do IOF completamente arbitrária, passando por cima de 383 senadores, né? É um
desrespeito completo. Agora, a grande verdade também é que o Congresso permitiu tudo isso, né? O Lula também já disse que não governa sem o STF. Então, a gente sabe que esses avanços, eles têm acontecido por conta dessa omissão do nosso Congresso, que era o único capaz de colocar esse freio. E aí eu gostei do que você falou. Então, aí no Rio Grande do Sul, isso é um ponto importante, né? Então tem uma aliança aí, por enquanto, entre o PL e o Novo, né, para lançar Zucco como governador, você e Sanderson para o Senado. Mas eu queria que você falasse sobre isso, porque nas últimas manifestações o Bolsonaro trouxe esse ponto. Me dê metade do Congresso. A gente precisa de metade de um Congresso realmente de direita. E aí, deputado, o que eu queria perguntar para o senhor é, a pergunta que a gente tem que fazer para os candidatos ao Senado, tem alguma outra pergunta que não seja você é a favor ou contra o impeachment de Alexandre de Moraes? Marina, essa é a pergunta mais importante, eu não tenho dúvida disso. Essa é a pergunta que vai separar o joio do trigo no processo eleitoral do ano que vem, e é a pergunta que os eleitores todos estão fazendo nesse momento aos candidatos ou pré-candidatos ao Senado. Mas, obviamente, o senador precisa também respeitar os interesses do seu estado e defender o Brasil em várias outras pautas. E entendo que também aqui para o Rio Grande do Sul, em particular, será muito importante retomar o protagonismo gaúcho que nós perdemos depois de décadas de simplesmente negligência dos governantes em geral, né? Generalizando, mas obviamente que houve exceções, portanto, fazendo com que o Estado perdesse espaço na economia nacional, e também senadores que defendam redução do tamanho do Estado, chega de burocracia e imposto. Nós precisamos ter uma pauta propositiva também para o Brasil. E aqui, no Rio Grande do Sul, foi muito importante essa aliança do PL e do Novo, nesse momento, já em julho de 2025, ou seja, mais de um ano antes da eleição, porque sinaliza para o Brasil todo qual é a parceria preferencial. Nós, lá no Câmara dos Deputados, já estamos juntos. O Novo e o PL são os dois únicos partidos da oposição. Claro que às vezes tem uma pequena diferença regional, ou tem algum motivo um pouco mais sério que afastam um partido do outro, mas eu entendo que essas diferenças nesse momento precisam ser colocadas de lado. E esse exemplo que a gente deu no Rio Grande do Sul é um exemplo que também atrai outros partidos futuramente para uma aliança e depois na eleição uma coligação. Então esse nosso passo aqui no Rio Grande do Sul foi muito importante, até porque não é o PL que vai fazer todos os senadores que estejam na direita ou a favor do impeachment de Alexandre de Moraes, e eles sabem disso porque já trabalham em parceria também com outros partidos em outros estados, e o Novo no Rio Grande do Sul sai na frente junto com o PL para dizer: nós temos uma candidatura, uma pré-candidatura que está disponível, que é a minha, né, Marcel Van Hatten, para ser pré-candidato ao Senado, mas o nosso objetivo maior não é eleger apenas Marcel Van Hatten como senador, mas eleger 2 senadores de direita, e por isso a parceria com Sanderson, deputado federal, e que tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi fundamental para começar já a palmilhar o estado do Rio Grande do Sul, visitar cada município e dizer: olha, a direita vai ter uma opção séria, forte e que está comprometida com o impeachment do Alexandre de Moraes quando assumir em 2027 seus mandatos, quando assumirem os seus mandatos esses 2 pré-candidatos ao Senado. Piotr? Não, é importante, o Marcel tá dizendo aí, né? Nós estamos em julho agora, ou seja, temos 1 ano e alguns meses para a eleição de outubro do ano que vem, e a aliança está muito clara. Marcel, sobretudo no Rio Grande do Sul, e nós estamos falando de propostas, as propostas que o Novo defende e que boa parte do PL defende e sempre defendeu, são muito similares. E eu acho que essa clareza, Marcel, o objetivo é esse, é dar essa clareza para o eleitor já. Ou seja, quando você falou vamos palmilhar ali o Rio Grande do Sul, seja cidade a cidade, para falar para as pessoas, é já deixar claro exatamente quais são essas propostas, deixar claro, todas muito bem claras as propostas, e conseguir esse apoio para ter esse movimento que tende a ser crescente até a eleição do ano que vem. O objetivo é essa estratégia especificamente? Sem dúvida, a gente precisa ter uma estratégia de união na direita o máximo possível. A gente não pode
subestimar a capacidade dos nossos adversários, que nos tratam, aliás, como inimigos a serem eliminados. Eu costumo dizer isso já há muitos anos. O marxista, o esquerdista, não consegue enxergar no seu adversário político uma pessoa a ser vencida apenas nos argumentos, e aí a eleição vai resolver, e se a gente não vencer essa eleição, a gente vence na próxima, porque na democracia é preciso ter alternância do poder. Não, eles querem ficar no poder para sempre. Eles querem eliminar os seus inimigos, eles não nos veem como adversários, eles querem simplesmente o nosso couro, ou nos calando, ou nos prendendo, e se for necessário nos matando. Pode ver o paredão em Cuba, ou os gulags na União Soviética, ou como a China trata os seus dissidentes. Os exemplos estão aí, basta querer ver e não ser hipócrita ou defensor desses regimes. Então, nós temos uma missão muito grande, num momento de grande tensionamento hoje nacional, de unir a direita, não só no Rio Grande do Sul, como em todo o Brasil. E essa união tem de estar, inclusive, acima de nomes, considerando, evidentemente, que hoje o nome que mais tem levado pessoas às ruas é o Bolsonaro, mas que está censurado, ilegal e injustamente, pelo Supremo Tribunal Federal. E precisamos seguir agora com os nossos princípios e com as nossas defesas, mesmo que ele esteja impossibilitado de participar, mas tornando também a sua mensagem a nossa mensagem. Então há um desafio muito grande pela frente. Eu entendo que há aí também no tabuleiro político uma indefinição para a eleição do ano que vem, com essa inelegibilidade do Bolsonaro para a presidência da República, e isso vai ter de começar a ser tratado também agora nos próximos dias, semanas, meses, para a gente poder ter uma visão unificada em relação às eleições do ano que vem. Paula? Deputado, nós estamos muito bom essa movimentação de vocês para já colocar uns nomes fortes no Senado, porque isso é de extrema importância. Porém, se não tivermos liberdade de expressão, se não pudermos nos comunicar nas redes sociais, vai ficar muito difícil essa eleição. Vimos aí que o STF mudou o entendimento do artigo 19 do Marco Civil da Internet para tentar calar o povo, mas deixou em aberto que isso ia continuar até o momento que os deputados fizessem um projeto de lei, fizessem alguma movimentação nesse sentido. Eu queria saber, em relação a isso, que é um ponto tão importante da eleição ano que vem, que é um ponto tão importante para nós, cidadãos, o que tem sido feito, as movimentações, se vocês pretendem fazer alguma lei para modificar esse entendimento e trazer liberdade para o povo novamente? Bom, nós vimos que houve uma articulação de aprovar, inclusive, o PL da Globo nos últimos dias, lá no Congresso Nacional, nos últimos dias antes do recesso. E, na minha opinião, quando decidiram pensar, ou seja, juntar o PL da Globo ao PL das fake news, que chamam de PL das fake news, mas é o PL da censura, essa decisão tomada pelo Colégio de Líderes, presidido pelo Hugo Mota, na semana anterior ao final do recesso, enterrou os projetos, minha opinião. Porque quando você junta dois projetos altamente rejeitados, o PL da Globo, que é esse que quer taxar o streaming, né? E no fundo taxar também o uso das redes sociais, taxar veiculações de lives, tem uma série de dispositivos ali que podem levar a todas essas taxações, e algumas efetivamente levarão a taxações, porque outras são também de regularização, de regulamentação futura do governo. E aí a gente sabe que tudo que estiver na mão do PT vai virar imposto. Quando juntam esses dois projetos, o PL da Globo junto com esse PL da censura, que é o 2630, juntam dois projetos altamente rejeitados, o que enterra eles, porque, nesse caso, você tem uma dupla rejeição. Talvez seja uma sinalização, mas não está muito clara ainda, que o Congresso vai agir no sentido inverso àquele que agiu o Supremo Tribunal Federal, ao decretar a censura no Brasil, mas ainda não estipular exatamente como essa censura será feita. Nós vivemos num limbo jurídico, não há certeza sobre como se aplicará essa nova decisão do Supremo Tribunal Federal. Aliás, nem os próprios ministros não sabiam sobre o que estavam falando, as discussões eram absolutamente estéreis, né? E agora nós vamos ter de regularizar esse tema
né, ou retomar esse tema no Congresso Nacional. A gente tem preocupação, sim, de como o Supremo Tribunal Federal depois vai analisar isso, mas é uma preocupação para o futuro. Enquanto nós estivermos legislando e aprovando uma determinada legislação, pelo menos até segunda ordem ela vale, mesmo que o Supremo Tribunal Federal não goste. Agora, é responsabilidade da oposição articular, e com o fato de que a própria justiça americana está investigando a censura realizada, não estou falando do Trump, estou falando do judiciário americano, a censura realizada contra empresas americanas atuando em solo brasileiro pelo Alexandre de Moraes, também, sem dúvida nenhuma, enfraquece essa decisão dos ministros. Mas não dá para ter certeza de como essa situação se desenrolará daqui para frente, mas eu posso garantir que estaremos brigando e lutando pela nossa liberdade de expressão contra qualquer tipo de censura. Deputado, muito obrigada pela sua entrevista. Sinta-se em casa. Sempre que você quiser dar uma entrevista, as portas da Oeste estão abertas aqui para o senhor. Um ótimo dia. Eu que agradeço. Muito obrigado, Marina. Obrigado a todos que estão aí no estúdio também. Sou fã de vocês. E até uma próxima. Obrigado. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.